As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis, que o Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimento. Produzimos 280 mil veículos, isto é, 1.000 veículos por dia, recorde absoluto. Outro acidente da Petrobras. Isso é o que sobrou da favela de Vila Socó depois de 6 horas de fogo e desespero. A Petrobras diz que 93 pessoas morreram. As famílias dizem que foram quase 600. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. Debaixo de recordes de poluição e num espaço tão impróprio para construções, entre vazamentos de amônia, crianças nascendo sem partes do cérebro, vem sempre a mesma pergunta: dá para morar em Cubatão? Todos têm direito a desfrutá-la. Todos têm direito a terras férteis, bosques verdes, cristalinas, ar limpo. O ar piorou hoje no centro de São Paulo, de regular para ruim. E os índices de poluição continuarem subindo nos próximos dias, o governo de São Paulo pode decretar estado de emergência na capital paulista. Temos uma avançada legislação ambiental. Não hesitamos em complementar e aperfeiçoar. Todas as tentativas para salvar a maior plataforma de produção de petróleo do mundo fracassaram. 1.500.000 litros de óleo vazaram no mar. A Política Nacional de Resíduos Sólidos trata da preservação ambiental e da proteção da saúde pública. A Ajax oferece ao mercado a mais completa linha de baterias para veículos nacionais e importados. É uma das primeiras do país a cumprir a nova Lei dos Resíduos Sólidos. Os exames comprovaram que 314 crianças estavam contaminadas pelo metal pesado e tóxico. O médico de David não tem dúvida. A doença do menino foi provocada pelo excesso de metais pesados no corpo. O setor de fundição do chumbo funcionava perto de onde David morava. Tem que tomar remédio. Não? Tomar. Chega. Remédio. Eu estava esquecendo meus remédios. Você não vai dar pra mim, Gima? Sim. Aí, ó, que legal. Ele tomou remédio. Não, eu esqueci. Eu esqueci no remédio. Ainda bem que eu esqueci. Apesar que acho que o Geraldo tem desse. Olha que amigo bom. Que amigo bom que eu tenho, o Geraldo. Já pensou em engolir isso? Bem, coitado, eu tomo remédio desde que era pequeno, né? Bom, meu nome é Elisete Aparecida Pinheiro Pereira e eu sou a mãe do David. Eu tive 2 crianças. Tive um menino e depois de 1 ano e 10 meses eu tive a menina. E eu era muito nova, um com 18 e o outro para completar quase 20. E eu queria mais um filho. A felicidade foi completa, né? Dos 2 filhos, do marido, foi muito bonito, muito bonito. Todo mundo queria pegar aquele bebê lindo, né? Ele era capa de revista. Olha, os primeiros meses de vida do David, eu lembro que eu levava ele, porque a criança tem um acompanhamento até 2 anos, né? E ela falou assim, ai mãe, eu vou marcar a cada 2 meses para você trazer o David, porque ele está crescendo, está engordando acima do normal. É uma criança super saudável, todos os reflexos dele são maravilhosos. 7 meses deu uma estomatite nele e ele largou do peito. Aí ele não quis mais mamar. E aí que começou. Tinha dia que ele chegou a obrar 20 vezes num dia. Não era só obrar. Em volta do ânus dele saía todo pedaço, assim, ó, ficava todinho cheio de furo. A única pomada que eu lembro que eu usava era um tubo. Um dia sim, um dia não.
Você dava o alimento aqui na sala, chegava ali, ele já fazia, mas tudo em forma de alimento. Não se transformava em fezes. Era tudo em forma, mas com uma acidez que arrancava tudinho, fazia furo em volta da bundinha dele, assim. Ele passou por tudo quanto é gastro, ele fez dieta de leite. O único leite, assim, ó, que era mais ou menos que dava, mas também, quando tinha que dar diarreia, dava mesmo. É o leite de cabra. Ele mamou muito leite de cabra, mas ele tinha... O que o médico gasta? Então, a médica, que foi médica dele, ela falava, mãe, você não faz nada certo. Como se ela morasse comigo, né? E eu fazia dieta, fazer dieta de 1 ano, sem dar nada para depois ter um resultado, eu fazia. E continuava do mesmo jeito. E ela falava que eu não fazia certo porque continuava do mesmo jeito. Mas não tinha nada a ver com dieta. Era contaminação. Seu amigo está trabalhando. Vamos ver o Maio. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, Diego. Né, Geraldo? Meu amigo. Diga deixa. Faz assim. Ele tá emocionado aqui. Lê. Por isso que eles querem ficar no Aqui na cozinha? É, a gente vai ficar aqui, gente. Aqui é mais gostoso, né, Lê? Mais aberto, né? Tem mais luz entrando. Quando nos conhecemos, ele tinha por volta de 8 anos. Então ele já estava bastante totalmente sintomático. E ainda não tinham o diagnóstico. Estavam em busca do diagnóstico para fazer o tratamento correto. Ali nunca desistiu. Ela de fato nunca desistiu de buscar respostas para o que estava acontecendo com o filho dela. O diagnóstico inicial foi de autismo, então é autista, vai ficar assim, pronto. Tem um documento no livro, registrado no livro, não é só o chumbo, ele tem outros metais pesados no corpo também. E a demora no diagnóstico atrapalhou bastante o tratamento. Um diagnóstico mais precoce talvez tivesse evoluído o tratamento. Junto com o exame, vinha tudo explicando, né? O que o chumbo causava. E era o David ali, ó, enfiado dentro daquelas palavras. Totalmente. Quando eu tomei conhecimento de tudo isso, e vi o menino, contratei o menino, a mãe dele, o pai dele, estão até hoje, né, com a gente, ajuizei a ação com base nos documentos que a família me trouxe. Eu já tinha certeza dessa contaminação e de que havia uma cortina de fumaça escondendo tudo isso. O sistema de contaminação: ar, água e terra. Quer dizer, as crianças que brincavam na terra ali, ou que comiam alimentos ali, ou que respiravam ar ali, e o David era um deles. Justiça suspende atividades da Ajax. Na liminar, o juiz considera que a situação apontada é grave, com potencial risco a 50 mil pessoas que habitam as cercanias da fábrica. IBAMA fiscaliza fábricas de baterias. A Ajax não apresentou alguns dos documentos exigidos e foi autuada em R$10 mil. Ministério Público do Trabalho lista irregularidades em fábricas de baterias. Na vistoria feita, os técnicos constataram problemas relacionados ao ambiente de trabalho, além do risco de contaminação por chumbo. Eu era menor ainda, né, quando eu comecei a entrar na Ajax. Eu tinha 16 anos. Praticamente trabalhou minha família inteira lá, meus tios, meu pai, meus primos. Eu trabalhei lá de 1978 a 1988. Eu trabalhava fazendo uns caixotinhos de madeira, sabe, para pôr aquelas placas de chumbo.
Aí depois eu fui trabalhar na montagem de bateria. Há mais de 50 anos, a Ajax acredita no desenvolvimento econômico bauruense. Atuando no mercado de baterias, o Grupo Ajax conta com mais de 2.000 funcionários. É, tipo assim, serviço confinado, né, praticamente. Fiquei afastado, acho que 1 ano e pouco. Fiquei afastado, desses 10 anos. Ah, sentia muito fraqueza, né? Problema no corpo, mal-estar. Você podia trabalhar doente, eles davam lá uma injeção na sua veia, eles davam injeção para baixar o chumbo. E você continua trabalhando, para não afastar. E o povo continuava, aquela vida louca. Ah, você não pode afastar, que eles não querem afastar ninguém, né? A fábrica, se dependesse deles, eles iam fazer um cemitério lá dentro e ia enterrar todo mundo lá dentro. Nós fazíamos parte de uma lista, existia uma lista no Distrito Industrial, era uma lista dos indesejáveis. Aliás, uma das primeiras ações da Pastoral Operária foi justamente a questão da Ajax. E aí nós descobrimos que a Ajax, eles davam comprimido para o pessoal. O médico da Ajax dava comprimido para os funcionários que estavam contaminados com chumbo para eliminar o chumbo, mas não tratava, porque tem que sair, né? Tem que afastar o funcionário. Aí que a coisa pegou feio mesmo, porque nós descobrimos que a contaminação estava horrível. Né? Consciente do importante papel para a sustentabilidade do planeta, a empresa busca a excelência em tudo o que faz. Nós temos todo um material de conscientização do que era o saturnismo. Nós fizemos entregar na porta da fábrica, direto lá na Ajax. Nós tivemos problema na Ajax. Na verdade, foi uma bolha que estourou. Tá? Isso que aconteceu entre o final da década de 90 e início da década de 2000, isso só foi uma bolha. Já se sabia normalmente na cidade o que o pessoal trabalhava nessas fábricas de bateria, algumas, e trabalhava por alguns anos, muitos se aposentavam por invalidez, etc. Então esse problema já se sabia. Não é normal você discutir e falar assim, poxa, o cara trabalhou alguns anos e já está aposentado por invalidez. Cadê o EPI? O que aconteceu? E o equipamento que ele mexia? O Ministério do Trabalho não se exime de sua meia-culpa. Eu acredito que na questão metalúrgica nós cometemos esse lapso. Então, quando isso explodiu, as autoridades municipais, estaduais, federais, que cuidam de meio ambiente, de contaminação, de chumbo, de produção de bateria, já sabiam disso há 3, 4 anos. Tanto que no processo tem uma porção de multas aplicadas, não pagas, recorridas, perdidas e não pagas pela Ajax em relação a todos esses órgãos. Se quisesse ter feito alguma coisa, o David não estava nisso, porque a coisa já existia antes do David nascer. Analisando um histórico da empresa, observando que a empresa teve aplicadas contra ela 27 penalidades, sendo 17 advertências, 10 multas, que no período de 92 a 2001, a empresa, a CETESB, recebeu 532 reclamações da população em relação a ela. Um mau cheiro, um cheiro forte, muito. Quem morava no lugar de cima sentiu o aroma do cheiro que viu, que é o fornal logo depois da estrada do zoológico. No subidão depois do zoológico desce, sobe,
O fornão é justamente lá em cima, no topo. O fornão lá é dos piores lugares para trabalhar. Que a sucata de bateria, aquelas coisas, vai tudo pro forno. Lá eles transformavam aquilo, que era lá em chumbo de novo, e mandavam para a fábrica. Você sentia um ardor no nariz. Sentia. Eu tinha infecção de garganta lá, quando nós morávamos lá, que um dia o médico falou que acho que ia ter que abrir aqui, ó. Fazer aquelas próstatas de pus. E eu usava Neossoro todos os dias. Tudo que você plantava na praça, elas secavam. O cachorro da minha vizinha morreu de contaminação de chumbo. Saiu no laudo do cachorro. Morava no Otávio Razzi. Existia um gramado bem próximo da casa que eles moravam. Sim, o David e a família morava a 2 quilômetros de distância da fábrica. E próximo dali tinha uma criação de cabras. Então, ali comprava o leite dessas cabras para alimentar o David na esperança de conter a diarreia. Mas essas cabras pastavam o gramado exatamente contaminado pelo chumbo. Isso fez evoluir drasticamente os sintomas. Então ele estava sendo amamentado pelo chumbo. Saúde orienta a sacrificar aves de chácaras vizinhas a Ajax. Os ovos, analisados pelo Instituto Adolf Lutz, assim como o leite das vacas criadas no pasto e a hortelã plantada da horta, estão contaminados. Aqui é o bairro Jardim Tangarás, né? Onde tiveram a maior parte das ações, até porque foi uma população que foi mais atingida. Tanto pela proximidade, tanto por causa de uma direção predominante dos ventos. Tá? Então, muito da contaminação ela veio pela deposição aérea. Porque o que a gente fez? Inicialmente, para a gente ter um norte, se fez uma circunferência num raio de 1 quilômetro, né? E foram pontos assim, fazendo concêntricos, né? Como se fossem circunferências, 250, 500 metros, 750 metros, até chegar em 1 quilômetro, pegando os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, aí depois nordeste, sudeste, noroeste. Essa área em vermelho seria onde estariam os valores com as maiores concentrações de chumbo no solo. E essa área em amarelo, né, então até com uma extensão aqui, isso aqui a gente consegue verificar, até tem uma questão também dos ventos. Isso aqui tem até uma geografia mais alta. Quem conhece aqui o local, ele simplesmente, então isso também que favorece de chegar lá. Esse tipo de análise ambiental, ele aponta bem quando esses valores estão desconformes a questão do risco à saúde. Na época, a gente usava um valor que era uma média trimestral. E era assim, em pouco tempo essa média trimestral era ultrapassada, nem precisou, sabe, se andar os 3 meses, sabe? Então foi uma coisa assim, bem alarmante mesmo. CETESB condiciona a liberação da Ajax. A Ajax promete resolver problemas. A Ajax tem 28 ações para ser liberada. Volto a repetir. Em algum momento a Ajax errou, todo mundo erra. Se questionar se ela errou mais ou menos, isso é uma questão jurídica.
Não vamos questionar isso. Não é isso que vai resolver. O mundo continua e a gente quer, como vocês querem também, saúde, paz e preservação do meio ambiente. Era só isso. Obrigado. Eu era fui chefe até o ano passado da neuropediatria aqui, da disciplina e do serviço, né? E uma vez, acho que em 2002, se eu não estou enganada, eu recebi um telefonema da Secretaria de Saúde de Bauru. E disseram assim se eu poderia estar avaliando algumas crianças porque tinha tido um problema numa indústria de baterias e algumas crianças eles tinham feito assim uma ideia de avaliar algumas crianças no entorno dessa indústria e algumas tinham dado um nível elevado de chumbo. Se eu poderia avaliar porque a gente sabe que tem alguns comprometimentos neurológicos pelo chumbo. Manda aqui para o meu ambulatório, ok, eu vou avaliando. Na primeira semana eles mandaram 9 crianças, na segunda semana eles queriam mandar 10, e aí foi num crescente. Falei, gente, vamos parar. Contaminados por chumbo vão ser atendidos pela Unesp Botucatu. Criança no Jardim Tangarás apresenta altíssima concentração de chumbo. Alta dosagem de chumbo já atinge 124 crianças. As crianças que apresentaram alta concentração de chumbo nos testes de sangue serão atendidas no centrinho. Alta dosagem de chumbo já atinge 213 crianças. Avaliamos 890 crianças, se não me engano, sob todos os pontos de vista, né, para chegar a determinados laudos. E o que nós chegamos à conclusão é assim, elas tinham muitos problemas neurológicos, neuropsicológicos. Elas tinham problema de déficit de atenção com hiperatividade, cefaleia, epilepsias, vários outros problemas de aprendizagem de maneira geral. O problema é que você encontra tudo isso na população em geral. E eu realmente não consegui fazer uma relação de causa e efeito que desse assim, não, foi por conta da contaminação do chumbo. E também, assim, tem aquelas coisas próprias do que a saúde pode fazer. Então, nós vamos definir assim, quanto de crianças nós vamos olhar, até que ponto. Então, se definiu 1 quilômetro, mas eu poderia ter uma criança em 1,2 quilômetros que tivesse bem contaminada. Então, tudo é um pouco aleatório naquele momento, né? Porque a gente não tinha uma experiência nisso tão grande. E não competia a mim, nem posso fazer uma crítica, ninguém tinha um parâmetro, né? Exatamente. Mas passou uma esquina, poderia ter alguém que estava pior do que os que estavam ali no entorno. Saúde reavalia chumbo no Tangarás. 300 crianças que apresentaram alteração para o metal vão ser submetidas a novos exames de sangue. Centrinho continuará atendimento às crianças com alta dosagem de chumbo. Mães cobram proteção à saúde dos filhos. Se chegou a questão, assim, com certeza, da questão da deposição aérea e é onde se partiu para uma amostragem de 0 a 2 centímetros. E aí sim os valores vieram bem condizentes com a realidade e, tipo, você consegue estabelecer realmente um sentido, uma causa com relação a um apontamento, né, o que está acontecendo com a saúde e a questão ambiental. Se eu não me engano, foram 90 quarteirões aqui no bairro Tangarás, tanto ruas quanto quintais. Se fez essa raspagem, aí se levou para um galpão no interior dessa unidade mesmo. Se considera naquele momento que, desde que atendidas essas exigências técnicas todas, haveria a possibilidade do retorno do funcionamento, né? Mas se você observar assim, são
A partir de 30 dias contados da ciência da notificação emitida pela CETESB, apresentaram um plano de recuperação total das áreas contaminadas, internas e externas à empresa, abrangendo solo, águas subterrâneas, superficiais e vegetações. Tem situações que, assim, já tinha sido solicitada antes, né? Mas, assim, às vezes a pessoa deixa chegar num ponto desse para tomar uma ação, mas aí, assim, aí fica mais difícil. Quando houve a interdição, todas as análises ficaram sob supervisão da vigilância sanitária. Tá? Eu não posso fazer nenhum projeto porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Antes da interdição, você tinha que apresentar um diagnóstico ambiental para a CETESB. Em que estágio que ele está? Ele foi iniciado, mas ele foi parado. É que você falou que entregava ele em dezembro. Não, Rogério, após a interdição, eu parei com tudo. Não, mas antes da interdição, isso era para você ter entregue em dezembro. Eu tenho de água. Não, diagnóstico ambiental, você recebeu um termo de referência. Eu entendi, mas não foi completo. E eu parei. Então você não fez ele ainda. Eu não fiz porque... então tá bom. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Qual que é o problema? Então a CETESB está aguardando você apresentar isso para poder dar continuidade. Rogério, eu não estou criticando. O que eu estou querendo dizer... Tá? Não, porque você está condicionando isso a uma amostragem de solo. Não estou falando isso. O diagnóstico ambiental quem tem que fazer é a empresa. Ela que tem que verificar qual é a extensão da contaminação que ela fez e a empresa foi... solicitado a ela, isso em julho, ela pediu prorrogações de prazos, nós demos, e a última foi para você apresentar isso em dezembro, e até o momento não foi apresentado. Então, vamos isolar o pedido da saúde com o que você deveria ter feito e está fazendo. Vamos falar da década de 80, 70, que é a fábrica antiga, né? Mas não interessa, assim, podia ter feito alguma coisa. Isso não era um assunto da Lua, não era do além. Por exemplo, os filtros chamados filtros manga, eles são muito anteriores. E eles são filtros para reter pó. E para aquilo não ir para a atmosfera. Simples assim. Isso já existia. Podia não ter uma eficiência X ou Y, mas eles já existiam. Então, muitas medidas de mitigação já existiam na época. Que é pesado a gente falar em dinheiro, né? Mas na verdade é dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Gastar R$1. Então, a gente falar em dinheiro é uma questão de como trabalhar, mas no final tudo é dinheiro. Isso é triste. Mas quando a gente afeta vidas é triste. As famílias das crianças contaminadas por chumbo que residem em bairros próximos ao setor metalúrgico da fábrica de baterias acumuladoras Ajax estão preocupadas com a saúde de seus filhos. Como é o dia a dia do seu filho hoje? Eu não posso nem sei como dizer isso, porque ele necessita, é igual um bebê que está no colo. Ele necessita de comida na boca, escovar os dentes, você dá banho, tudo ele precisa de você. Ele não consegue andar com os pezinhos dele sozinho de jeito nenhum. Se passar alguém na rua e falar, vamos embora, ele vai. Se falar para ele, sobe em cima de uma casa, pula, ele pula. Ele não tem noção da realidade nenhuma. Pelo que eu entendi, pelo que eu percebi na época, inclusive comigo, eles fizeram pouco caso da ação. Então não houve nenhuma procura da empresa, dos funcionários da empresa, dos advogados da empresa, do dono da empresa, nem em relação a mim e nem em relação à família. O que eles fizeram foi ignorar e achar que nós éramos todos uns palhaços. Foi isso que a Ajax fez. A questão da Ajax não foi um acidente, né? Ela era um projeto ser assim. Então, como eu produzo mais, gastando menos, sem me preocupar-se com isso, eu vou colocar em risco a vida de alguém. Então, esse foi o projeto. E esse projeto ele foi exitoso. Que ele enriqueceu a família dos donos da Ajax, né? Ele prejudicou centenas de milhares de pessoas, que nós não conseguimos mensurar quantas, sem a mínimo constrangimento de poder colocar uma sequela em alguém que jamais
essa pessoa teria sua saúde integral. Isso é um projeto, né? E é muito sério. E aí não há condenação judicial que repare a vida dessa pessoa. Eu não sou contra os proprietários da Ajax, muito menos contra os trabalhadores da Ajax. O que eu estou querendo aqui, exigindo também, é o cuidado, é o tratamento dessas crianças. O problema existe. Vocês não podem ser omissos. Mas, gente, crianças que podem ser comprometidas pelo resto da vida. E que os senhores realmente cumprissem o que estão falando nesse momento. Porque até o momento de vocês, eu não ouvi nenhuma palavra de consolo. E eu quero o tratamento da minha filha. Não só da minha filha, mas como todas as pessoas que moram ali. Eu não quero que a minha filha chegue no estado que está esse menino. Eu fiz uma proposta na época para a Secretaria de Saúde que eles tivessem um prontuário com uma marca. Fosse para onde fosse, eles seriam identificados. Esse paciente é um paciente que esteve exposto ao chumbo na infância. Mas houve um problema nesse momento, porque assim, eles acharam que isso era uma discriminação. E algumas crianças, já naquela época, estavam se sentindo bullying, né? Não houve uma continuidade, vamos dizer assim. Eu não consegui o apoio que eu gostaria das secretarias de saúde, de ministério e tal, para a gente dar essa continuidade, porque outras prioridades foram aparecendo dentro da saúde, né? Então, eu perdi esse acompanhamento desses pacientes e eu não sei o que aconteceu com eles. Como que chama esse remédio? Que é pra quê? Pra dor no estômago. Pra você tomar em jejum. E esse aqui, qual que é? Esse aí? É. Olha aqui. Rombion. Não. Não bom. Olha ali. Esses são vitaminas. Tudo vitamina. Tudo, né? Desde que ele era pequeno, ele tem que tomar porque eles impedem de atacar a veia aorta. Então, esse aqui, ó, ele toma 1.500 miligramas por dia. Que é 2 de manhã, dá 500, 2 depois do almoço e 2 à noite. Nenhum remédio da psiquiatria ou da neurologia faz com que o remédio melhore ele. Só vai estragando estômago, tudo, porque ele não tem a doença, ele tem a sequela do chumbo. A causa é outra, não tem como ele ficar bom. Eu até levei o David, mas eles não deixaram o David entrar naquele grupo. Daquela contaminação, porque foi no centrinho, né? Que veio médico de Botucatu, tudo. Eu levei o David até em Botucatu para ver se ele entrava. Então, no decorrer do tratamento do David, para descobrir uma coisa, foi prejudicando outras. Em nome não só do David, mas de todas as crianças, e que as mães fiquem alertas, levem seus filhos, cobrem do SUS, façam exames, para que seus filhos não fiquem com o mesmo problema e o mesmo sintomas que meu sobrinho está. Não estou aqui acusando a empresa, mas eu peço que seja feita a justiça. É difícil se colocar na pele dos afetados. Eu não queria ser o pai, né? Eu não queria de uma criança. Assim, qual o sofrimento de tudo isso? Dinheiro paga isso? Não paga. Não paga. Assim, infelizmente, não dá para voltar atrás. E imagina muita gente que mudou para outra cidade, para outro estado, não sei, foi fazer vida em outro lugar, e hoje tem um problema e não liga as coisas e não sabe que foi dali. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a multa para uma fabricante de baterias por expor a população à contaminação por chumbo no interior de São Paulo. O relator do recurso na segunda turma, o ministro Herman Benjamin, afirmou que, segundo a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contaminação foi confirmada por estudo epidemiológico de exposição ao chumbo. A contaminação dessa região do Parque Tangarás, em Bauru, foi constatada em 2002. Contaminação por chumbo. Inclusive,
Inclusive, essa área foi interditada pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. O Ministério Público do Trabalho ingressou, então, há 6 anos com uma ação civil pública. O resultado saiu no início deste ano. Decisão favorável ao pedido do Ministério Público do Trabalho. Essa semana, um acordo judicial definiu o valor da indenização. Olha, o David ganhou a ação equivalente a R$360 mil de indenização. E mais 8 salários mínimos até morrer. Não tivesse a empresa ido para onde foi, claro que com conivência de muita gente, né? Ele iria receber esses 8 salários até morrer. É vitalício que fala. Esses 8 salários, como não tem mais quem pagar isso até ele morrer, é convertido num pagamento único. E mais esses 300 mil que foi condenado há 10 anos atrás, é um valor alto. Poderia chegar hoje aos 5 milhões. Planta da Ajax Baterias, complexo industrial, aqui no distrito de Bauru. Veja que esse imóvel foi avaliado em 18 milhões de reais para venda forçada. São mais de 20 mil metros quadrados. Imóvel da Ajax Baterias em leilão judicial conosco. 93 mil metros quadrados de área de terreno no perímetro urbano da cidade. Esse imóvel foi avaliado por algo um pouco superior a 16 milhões. Na segunda chamada cai para 8 milhões. Na terceira chamada cai para 4 milhões. Opinião do leiloeiro: não acredito que esse imóvel chegará na terceira chamada. Então hoje eu insisto ainda em trabalhar. Eu trabalho com a minha irmã para trabalhar meio período, porque meu marido fica com ele de manhã, aí eu trabalho até na hora do almoço e à tarde eu fico com ele. Mas ele não larga de mim, onde eu tô ele tá e ele não fica sem. Eu não tenho condições de passear, porque ele não fica em lugar nenhum. Eu falo para Deus: o Senhor sabe a missão que o Senhor me deu, me conserve a saúde. Porque eu não posso imaginar alguém judiando dele, gente. Essa foto aqui, ela tem história que o fotógrafo queria tirar a foto dele. E conseguiu tirar de todas as crianças e foi tirar. Quando chegou nele, que agarrou ele, o fotógrafo falou: corre, saiu correndo. Nós temos que tirar uma foto desse menino, mas não dá. Olha que... A Ajax, através do corpo de advogado dele, eles fizeram um recurso contra um laudo pericial do IMESC, Instituto de Medicina Criminal do Estado de São Paulo. Pugnaram tudo que eles acharam que deviam pugnar, mas tudo para enrolar, tudo para procrastinar. Veio a juíza de direito na época e homologou o laudo. Eles não tinham mais onde recorrer. Eles fizeram um recurso da decisão contra a decisão da juíza, chamada agravo de instrumento. E aí é a coisa mais estranha que eu vi até hoje. Esse agravo de instrumento, na época e hoje, ele é decidido pelo tribunal. E quando isso acontece, o processo fica parado. O processo não anda mais até que venha a decisão daquele agravo que impugnou, por exemplo, no caso, o laudo. Enquanto o tribunal dissesse: não, a Ajax está errada, o laudo tem que valer, não podia dar sequência. Os agravos de instrumentos, na época, eram julgados em 4, 5, 6 meses. Exageradamente, chegava-se a 1 ano. Esse aí ficou 5 anos parado para julgar se o laudo valia ou não, se a juíza tinha homologado corretamente um laudo certo ou não. Ficou 5 anos. E um requerimento eu fiz, não adiantou nada, o segundo requerimento não adiantou nada, e o processo e o agravo lá em São Paulo parado, numa das câmaras, na mão de um relator. Até que eu não aguentei mais, né? 5 anos e quase 6 anos. Aí eu fiz um requerimento ao presidente do Tribunal de Justiça. Resumindo, passado mais 3, 4 meses, trocou-se o desembargador, relator, o processo foi julgado, o laudo foi pelo tribunal ratificado, conforme a juíza decidiu, voltou-se o resultado para Bauru, um ano depois a juíza deu sentença. Não tivesse acontecido isso, é óbvio que o rei teria 5 anos antes da falência uma decisão e teria recebido todo o dinheiro dele. Eu não estou dizendo aqui que houve influência da Ajax, né? De ninguém, né? Não estou falando isso aí. Claro,
Ele esqueceu lá, né? Oferecemos esta moção de aplauso à senhora Diva Maria Fernandes dos Santos por sua bela trajetória de vida como pessoa e escritora. Sala Benedito Moreira Pinto, em 17 de abril de 2023, assina o vereador Serginho Brum. Autodidata, Diva acredita e escreve em um de seus livros que a história do passado contada no presente preserva o futuro. Então foi um reconhecimento, o reconhecimento da cidade pelo trabalho. Mas é preciso também que essa cidade reconheça que houve um crime e que esse crime precisa ser reparado. As pessoas afetadas por esse crime precisam de reparação. É preciso mais que uma moção de aplauso. A ironia no fato está de pessoas que os apoiavam na época e que usavam a tribuna até para defendê-los. Essa fábrica, que era uma massa falida em 94, hoje é uma fábrica, é uma indústria de ponta, que enaltece a cidade de Bauru. Não só Bauru, como todo o nosso país, que já está extrapolando internacionalmente. Então nós temos que dar méritos à senhora Nácia. Ontem, por exemplo, saiu no Jornal Nacional que a Jax Bauru está sendo fechada. Você sabe o que é isso para uma empresa? A Jax, nós sabemos disso, que emitimos certificado de origem lá no CIES, que exporta, manda produtos para todo o Brasil. Quem vai comprar um produto lá, sei lá, no Rio Grande do Norte, onde passou o Jornal Nacional, sabendo que a indústria aqui fechou, a garantia do produto, isso vai acontecer. Existe um fator que vincula esses empregos, a imagem. É por isso que eu venho falando agora que nós temos que tratar com seriedade e com discrição. O empresário não é um bandido. Eu aprendi que o empresário não é uma pessoa que vende a mãe para receber dinheiro, nem vende a sociedade. E essa percepção nós temos até hoje. E, como representante do Ambiental Vidágua, agradecemos a presença do Nasser, do Omar, que é conhecido mesmo há muitos anos, porque isso ressalta a hombridade. Ninguém chega a ter sucesso na vida se não der a cara para bater. Mas é forte aquele que sabe apanhar. É forte aquele que sabe apanhar e levantar e continuar lutando. Esse é o grande homem. Ou vai perder 500 empregos, vai perder 200 empregos, ou seja, vão ficar emprego sem emprego. Mas era melhor ter ficado sem emprego do que ter afetado as pessoas, a saúde das pessoas desse nível. E não era esse o problema. Era uma forma, uma fiscalização mais ágil e uma pressão popular. Não mexe já, alguma coisa assim, não mexe lá porque pode afetar os empregos, não sei o quê. Mas isso é muito pequeno em relação a afetar a saúde das pessoas e a vida das pessoas. Uma vida desse menino vai pagar a vida inteira sobre isso. A gente tem que estabelecer as regras estarem claras, né? Para dar segurança para todos, né? O que antigamente era feito só as amostragens em chaminés, né? Das emissões que estão saindo ali pela chaminé da empresa, e no máximo a poeira sedimentável, que esse monitoramento de jarros, se passou a fazer parte dos licenciamentos. Além destes, de ar que a gente considera o Raivol, que é aquele que, inclusive, que foi aquela análise que levou à interdição da empresa, porque ela representa as partículas inaláveis, que são as partículas menorzinhas, que elas vão estar se alojando de repente no pulmão, no organismo do ser humano. Então isso passou a fazer parte de todas. O monitoramento de solo, de vegetação, né? E de águas subterrâneas. Evoluírem com relação ao material, evoluírem, melhorarem a frequência de troca dessas mangas, que seriam os filtros que tem dentro. Então tudo isso
para eles também foi aprendizado e foi necessário. Porque eles também têm que ter segurança na atividade deles. Pô, ninguém quer chegar nesse ponto que a outra empresa chegou, né? É um amor de mãe mesmo, eu nunca acusei ninguém. Porque eu falava assim, Jesus não voltou para falar se eles o culpavam mesmo. Então eu tenho que lutar, essa missão foi dada para mim e eu vou lutar com unhas e dentes e um dia alguém vai me reconhecer. Aquela mãe lutou e conseguiu. Pelo menos dar uma vida digna pro David. Eu tenho que lembrar o seguinte, né, que assim, ainda é uma área contaminada, existem os trabalhos que eles devem continuar, porque embora, a princípio, tenham sido eliminadas essas fontes primárias e secundárias, a gente tem que lembrar que assim, essa área ela não foi reabilitada, né,